Oi, bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de agora a gente vai falar sobre o tema solidão. É o primeiro capítulo do tema solidão, ainda no livro As Dores da Alma. Mais uma vez eu peço para os que estão assistindo os vídeos e não estão inscritos, né? Que se inscrevam no meu canal, que assim que eu coloco o vídeo, se você está inscrito, esse vídeo chegará para você, certo? E peço também que envie os vídeos para as pessoas amigas, para os conhecidos, que de uma certa forma a gente está ajudando, né? Ao próximo a entender todos esses temas que foram nos esclarecidos pela espiritualidade, né? Com a psicografia desse livro. Tá certo? Então, vamos continuar. Declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado, é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Então, sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando, a partir daí, a desenvolver um sentimento de soledade, mesmo rodeado das pessoas mais importantes e queridas de nossa vida. Isso é muito importante de dizer, porque assim que olha só o que foi dito, assim que nos distanciamos do que realmente somos, ou seja, quando você nega a sua essência, certo? Você está fugindo do que é a sua essência, do seu eu verdadeiro, certo? Esse sentimento de soledade, que é o de solidão, vai bater a sua porta. Então, na autorrejeição, esquecemos de perceber a presença de Deus vibrando em nossa alma. Logo, anulamos nossa força interior. É como se esquecêssemos a consciência de nós mesmos. Para que nossa essência emerja, é preciso abandonarmos nossa compulsão de fazer-nos seres idealizados, nossa expectativa fantasiosa de perfeição e nosso modelo social de felicidade. Somente assim exterminamos o clima de pressão, de abandono, de tensão e de solidão que sentimos interiormente, para transportarmos-nos para uma existência de satisfação íntima e para uma indescritível sensação de vitalidade. A renúncia de nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. Então, o ser idealizado é uma fantasia mental. É uma imitação inflexível, construída artificialmente sobre uma combinação de dois básicos comportamentos neuróticos. A saber, né, vamos saber, adotar padrões existenciais super rígidos, impossíveis de serem atingidos, e alimentar o orgulho de acreditar-se onipotente, superior e invulnerável. Então, aquela pessoa que se coloca num patamar, assim, onde nada abala, finge, né? Porque é óbvio que todo ser humano se abala, sofre, fica triste, certo? Então, um patamar impossível, não existe isso, certo? Aquela pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente, que quer mostrar, vou dar até um exemplo que a gente está cansado de saber, né? Aquele exemplo de homem machista que tipo assim, eu não choro, eu não sofro, eu não sinto nada. Então, assim, são padrões existenciais super rígidos
inexistentes. Porque não existe, não é real isso. Então, quando você alimenta esse padrão, quando você está nesse tipo de atitude, você vai experimentar nos seus momentos sozinhos a mais profunda solidão. Ou até mesmo nem precisa estar sozinho, né? Pode estar cheio de pessoas à sua volta, mas o seu interior está sim experimentando a solidão porque não é o seu eu verdadeiro, certo? Você não está vivendo a verdadeira felicidade, né? Então, a renúncia, certo? De nosso eu idealizado é que nos dará essa sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. Então, quando o homem, esse tipo de pessoa, eu estou dando um exemplo apenas, mas que pode ser inúmeros, certo? Aí você vai experimentar uma profunda alegria quando você vê que você pode chorar, você deve chorar, e você deve se entregar, você deve ser sensível, e assim vai. Então, o ser idealizado dessa maneira é uma fantasia mental. Então, a coexistência desses dois modos de pensar, né, ocasiona frequentes estados de solidão, tristeza habitual e sentimentos mútuos de vazio e aborrecimento na vida afetiva de um casal sempre, certo? Então, o amor e o respeito a nós mesmos cria uma atmosfera propícia para identificarmos nossa verdadeira natureza, isto é, nossa identidade de alma, facilitando nosso crescimento espiritual e, por conseguinte, proporcionando-nos a alegria de viver. Um respeito a nós mesmos e, consequentemente, ao outro, que é o nosso parceiro ou a nossa parceira. Certo? Então, quase todos nós crescemos ansiosamente querendo ser adequados e certos para o mundo, porque acreditamos que não somos suficientemente bons para ser amados pelo que somos. Por isso, procuramos desesperadamente, né, igualar-nos a uma imagem idealizada que criamos, né, de como deveríamos ser. O esforço metódico para sustentar essa versão idealizada é responsável por grande parte dos nossos problemas de relacionamento conosco e com os outros. Entre todos os problemas de convivência, o de casais seja um dos mais, talvez seja um dos mais comuns entre as pessoas. Todavia, todos nós queremos companhia e afeto, mas para desfrutarmos uma união amorosa, madura e equilibrada, é preciso, acima de qualquer coisa, respeitar o direito de cada criatura tem de ser ela mesma. Então, sem mudar suas predileções, ideias e ideais, respeitando e se abrindo completamente ao parceiro, né? Abrindo suas ideias, abrindo, sendo honesto, sendo correta, falando dos sentimentos, certo? Do que sente, do que quer, do que espera. Então, os traços de personalidade não são futilidades, teimosias ou manias. Cada parceiro tem seus direitos individuais de manter sua parcela de privacidade e preferências, mas que essas pessoas não usem esses momentos de privacidade para
para mentir, para enganar, para trair o parceiro, né? Esse é o mais é a coisa é uma das coisas mais importantes dentro de uma relação. É a lealdade, é ser verdadeiro, é não mentir, né? Assim você consegue manter o seu momento, seus momentos, fazer as suas coisas com suas amigas ou amigos e etc. Mas que nada faça com que você minta, engane, traia, certo? Então, para tanto diálogo compreensivo, né? A renúncia aos próprios caprichos, né? O compromisso de lealdade são fatores imprescindíveis na vida a dois, que não pode permitir a confusão de direitos individuais com direitos individualistas, com vulgaridade, com cobrança e com leviandade. Eis a razão de viver bem consigo mesmo. Tudo passa, pois todos somos viajores do universo, porém, só nós viveremos eternamente com nós mesmos. Então, assim, quando a pessoa percebe, quando está consigo mesmo, e percebe que a solidão que ela experimenta, por causa das falhas de caráter, né? De uma leviandade, de uma vulgaridade, de uma mentira e etc., né? Porque não renunciou um capricho, ou orgulho, o ego, né? Ou arrogância, né? Então, isso vai doer profundamente na alma dessa pessoa, certo? A cobrança mental é muito alta. Então, continuando. A complexidade maior das dificuldades nos matrimônios talvez seja a não valorização dos verdadeiros sentimentos, que força um dos parceiros ou mesmo ambos a contrariar sua natureza para satisfazer as opressões, intolerâncias e imposições do outro. Ninguém pode ser feliz assim, subordinando-se ao que o cônjuge quer ou decide. A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, assim, quando se fala isso, é que, assim, as leis da natureza são coisas que a gente não modifica, mas existem coisas que a gente pode modificar, que a gente pode ceder e que deve ceder dentro de um casamento, né? Então, declarar de modo geral que o divórcio é sempre errado é tão incorreto quanto assegurar que está sempre certo. Em algumas circunstâncias, a separação é um subterfúgio para uma saída fácil ou um pretexto com que alguém procura esquivar-se das responsabilidades unicamente. Ou seja, a pessoa que se nega a viver de fato em compromisso, né? Se nega a viver por medo, por preguiça, por várias coisas, né? Que eu não vou elencar aqui, né? As pessoas já sabem de uma certa forma. Então, há uniões em que o divórcio é compreensível e razoável, porque a decisão de casar foi tomada sem maturidade, porque são diversos os equívocos e desencontros humanos, porque o casal não combina, de fato, né? Enfim, mais uma vez, são vários os motivos. Em outros casos, há anos de atitudes de desrespeitos e maltratos, né? Há os que impedem o desenvolvimento do outro.
Então, quando há um desrespeito, há maltrato, há engano, há mentira, há essas coisas, assim, é fundamental que haja a separação, certo? Essa pessoa impede, sacrifica, suga as energias do próximo. Então, são variadas as necessidades da alma humana e muitas vezes é melhor que os parceiros se decidam pela separação a permanecerem juntos, fazendo da união conjugal uma hipocrisia. Em todas as atitudes e acontecimentos da vida, somente a própria consciência do indivíduo pode fazer o auto-julgamento e decidir sobre suas carências e dificuldades da vida a dois. Então, a vida a dois tem que haver um propósito em comum, né? Todos os livros sacros da humanidade têm como máxima o mandamento o amor. Esse é o maior propósito do casamento, né? Que deve ser a base de todo compromisso, é o amor. O amor enriquece mutuamente as pessoas e é responsável pela riqueza do seu mundo interior. Então, se não houver amor, nada vai ser possível dentro da relação. É assim que eu enxergo. A estrutura do verdadeiro ensino religioso nos deve unir amorosamente uns aos outros e não nos manter unidos pela intimidação, pelo medo do futuro ou pelas convenções sociais ou por covardia, né? Então, o ensino espírita, propagado pelo Livro dos Espíritos, nos faz redescobrir o sentimento de religiosidade inato em cada criatura de Deus, né? Religiosidade é o que possuía Allan Kardec em abundância, pois enxergava os fatos da vida com os olhos da alma, quer dizer, ia além dos recursos físicos, usando os sentidos da transcendência a fim de encontrar a verdade escondida atrás dos aspectos exteriores. O eminente professor Rivail entendia que o verdadeiro sentido da religião devia consistir na busca da liberdade, no culto da verdade e na clara distinção entre o temporal passageiro e o real permanente. Então, estar com alguém por temor religioso é diferente de estar com alguém por amor. Somente o amor tem um significado perante a divina providência, né? Então, eu costumo dizer também que durante séculos e séculos os casamentos não eram baseados em amor, né? As pessoas costumam falar hoje que não é, mas não. Durante séculos e séculos, porque as mulheres, primeiramente, não eram impedidas de estudar, trabalhar e ter a sua própria profissão. Elas eram obrigadas a casar com pessoas que elas não amavam, né? E eram casamentos ajeitados, né? Pelas famílias, por causa, mais uma vez, dinheiro. Famílias com dinheiro, casava com famílias com dinheiro. Se acaso uma das filhas ou se apaixonasse por um qualquer, vamos dizer assim, como era dito, e mesmo que a paixão fosse recíproca, não poderia existir o casamento. Então, assim, a base de tudo e qualquer coisa, acredito eu que tem que ser o amor. Porque com amor já é difícil. Sem amor é impossível, ao meu ver. É completamente impossível. Certo? Amar e aprender a amar cada vez mais, porque também não deixa de ser um aprendizado. Amar sem se deixar, sem deixar de amar a si mesmo também. Amor na certa medida. Eu amo o outro, mas também não deixo de amar a mim mesmo. O meu amor ao outro
eu não deixo eu não permito que me maltrate, né? Que faça qualquer coisa, que eu não posso permitir que simplesmente haja de qualquer jeito, né? Há uma certa medida. Então, isso também é uma forma de aprendizado espiritual, certo? Então, estar com alguém, vou repetir de novo esse parágrafo, por temor religioso, por temor de qualquer outra coisa. Eu conheço gente que não se separou por medo de ficar só. Mas solidão não é ficar só, certo? A solidão é bem diferente. Porque essa pessoa que está casada, por temor de não encontrar mais alguém para amar e ser amada, ou amar e ser amado, está sendo infantil, porque está sofrendo de uma solidão profunda a dois. Na minha opinião, é bem pior, certo? Porque nesse caso não há nem esperança de conserto, né? Porque não se amam, mas é só fachada e hipocrisia, como diz no início desse texto, certo? Então, lembremos-nos de que a solidão aparece quando negamos nossos sentimentos. Então, você não ama a pessoa e você está negando isso, está fingindo que ama, vamos dizer assim. E ignoramos nossas experiências interiores, ou seja, o que está no seu interior é de fundamental importância, na sua mente, no seu coração. Essa forma comportamental tende a fazer-nos ver as coisas do jeito como queremos ver, ou seja, como nos é conveniente, em vez de vê-las como realmente são. Assim é que distorcemos nossa realidade. Não rejeitemos o que de fato sentimos. Isso não quer dizer viver com liberdade indiscriminada e sem controle, mas sim reconhecer o devido lugar que corresponda aos nossos sentimentos, sem ignorá-los, nem tampouco deixá-los ser dono de nossa vida. Né? A gente também tem que ter o controle das nossas emoções, saber lidar com nessas emoções, saber reconhecer as nossas emoções também faz parte da nossa evolução, nosso processo evolutivo, e que é o mais difícil, porque, como eu já disse aqui várias vezes, a gente às vezes tem uma inteligência até admirável, mas não tem inteligência nenhuma quando se trata de emoções, de sentimentos, de lidar, de se comunicar, de saber transmitir em palavras o que está sentindo para o outro, porque também isso é importante numa relação a dois. Não adianta só sentir, você também tem que transmitir. Palavras são palavras se não há atitudes, ok, mas tem que haver as duas coisas também. Você tem que saber lidar, tem que saber reconhecer, tem que saber transmitir, tem que saber falar, tem que saber se comunicar, saber reconhecer o que você quer para poder você transferir para o outro o que quer, porque as pessoas não têm bola de cristal para adivinhar, né? E assim vai. Agora, ignorá-los vai fazer com que você sofra de uma solidão profunda. Mentir também, para si mesmo, eu digo, porque antes de você mentir para o outro, você mente para si mesmo, certo? Então, se devemos permanecer ou não ao lado de alguém é decisão que se deve tomar com espontaneidade, harmonia e liberdade.
sem mesclas de medo ou imposições. Sem mesclas de medo ou imposições. Então, assim, as coisas acontecem de uma forma harmônica. As coisas vão acontecendo. Vai morrendo, vai acabando. E aí você se desfaz. Então, eu espero que tenham se agradado desse vídeo mais uma vez. No próximo vídeo eu falarei do 2º capítulo de Solidão. E mais uma vez eu peço, divulgue esse vídeo, transmitam para os amigos, conhecidos, né? Porque a gente aprende e é necessário para o nosso processo evolutivo. De uma certa forma você vai estar ajudando o amigo, né? E, por favor, comentem os vídeos, comentem os assuntos, deem a sua opinião, não tenham vergonha ou não se intimidem, me ajudem, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.